Olá, meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 25 de abril de 2021, uma alegria muito grande, uma honra, um privilégio da parte de Deus estarmos juntos mais uma vez para aprendermos mais da Palavra de Deus. Louva a Deus por sua vida, sua casa, sua família, pela oportunidade que nós temos de juntos, podermos desfrutar mais da bênção de Deus através do estudo da sua palavra. Que Deus abençoe seu dia, seu domingo, a sua casa, a sua família. É muito bom estarmos juntos amanhã desse dia. Bom, como nós temos feito, todos os domingos, vamos compartilhar o link, vamos aí para o nosso momento, o Minuto Missionário. Você vai pegar esse link ao vivo aí do YouTube e vai compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos juntos aprender mais e mais de Deus. Se você ama alguém, se você deseja que alguém aprenda sobre o que você tem aprendido, compartilhe esse link. Daqui um minuto a gente volta para poder compartilharmos então a palavra de Deus, tá? Um minutinho a gente já volta. Vou também aqui aproveitar para fazer o meu compartilhamento. Vamos lá? Muito bem, voltamos para começar então a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, nesse domingo abençoado, eu louvo a Deus aí por você estar com a gente, aprendendo durante esse tempo. Ainda estamos, irmãos, no período de reforma da nossa igreja, estamos aí debaixo de um decreto estadual que ainda não permite o uso lá da quadra do Tartarugão, mas o Senhor tem cuidado de nós, nós temos motivos mais para agradecer do que para reclamar. Então nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim, a você, a todos nós, para juntos aprendermos a palavra de Deus através da ferramenta, de forma digital, de forma online, e temos recebido dos irmãos boas respostas, e eu glorifico a Deus por saber que os irmãos têm aprendido, que os irmãos têm crescido através dessa ferramenta, tá bom? Vamos orar então nessa manhã, agradecendo a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que tem o Senhor de ser instrumento teu para conduzir a tua igreja através do aprendizado da tua palavra. Peço a tua misericórdia, o teu favor, que o Senhor me abençoe, Deus abra o meu entendimento, abra o entendimento de cada um que nesse momento compartilha conosco desse estudo, e que a tua revelação, Pai, no nosso coração, ela possa provocar verdadeiras transformações, Pai, que nós possamos alcançar no Senhor a maturidade que nós tanto precisamos. Assim nós oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, amados, nós estamos já há alguns domingos estudando sobre maturidade cristã, vivendo em plenitude. E o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo com esse estudo, claro, além da descoberta do texto bíblico, da palavra de Deus como referência para as nossas vidas, para os nossos corações, nós temos também como objetivo maior crescermos, desenvolvermos, nós aproveitarmos esse tempo de aprendizado para que isso traga até nós crescimento, maturidade. Alguns irmãos podem até pensar assim, mas eu já sou membro da igreja há anos, sou velho de crente, mas naturalmente ou indiscutivelmente existem muitas pessoas que precisam alcançar uma maturidade de fé cristã, pessoas que, como a palavra diz, elas foram alimentadas como pássaros, ainda muito novinhos, e continuam sendo alimentados quando já deveriam estar com uma robustez maior na sua fé. Porém, muitos ainda caminham como crianças na fé. E esse estudo, essa leitura da palavra de Deus, esse entendimento, tem por único e exclusiva intenção de fazer com que nós possamos melhorar, para que nós possamos alcançar a maturidade cristã e aí sim vivermos em plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso coração e para a nossa história. E nós estamos
aí estudando a carta de Tiago, né? Uma carta que tem muito ensino, muito aprendizado. Já disse para os irmãos, né, lá na primeira aula, que o Martinho Lutero, né, chegou a chamar Tiago de carta de palha, né? Ele achava ela muito vazia, né, muito simples para ser um texto canônico, para ser o texto, né, constante da palavra de Deus. Talvez Lutero, apesar de toda a sua inteligência, não tenha entendido bem o propósito dessa carta. Outros estudiosos chamarão Tiago de Provérbios do Novo Testamento, né, pela forma com que ele escreveu. O fato é que é uma carta prática, uma carta muito objetiva, uma linguagem muito assertiva, muito direta, que o cristão que lê e que tem um pouco de humildade, ele logo é capaz de colocar em prática, porque Tiago não faz muito rodeios na sua forma de abordar a vida cristã. Nós já aprendemos que Tiago está escrevendo para os judeus que foram convertidos, né, ao cristianismo, estavam fora da Palestina por causa da perseguição, estavam, né, naquilo que chamamos de diáspora, estavam espalhados por toda aquela região ali do Oriente Médio, né, daquela região de Israel como um todo, toda aquela grande região, e Tiago está escrevendo, exortando esses irmãos, orientando esses irmãos em algumas necessidades que esses irmãos precisam ter. E aí, nós já aprendemos sobre diversos assuntos, né? Desde o capítulo 1, nós já falamos sobre sabedoria, já falamos sobre a língua, né? Sobre a palavra de Deus. Tiago já falou sobre não fazer acepção de pessoas, já aprendemos sobre isso. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade, né, de aprender sobre o poder da língua, né, que ela pode ser bênção, pode ser maldição, depende muito do uso que nós vamos fazer. E na semana passada nós estudamos até o versículo do número 12, do capítulo 3 de Tiago, quando Tiago estava tratando exatamente sobre a questão do poder da língua e da nossa comunicação. E hoje nós estudaremos então a partir do versículo 13 até o 18, ou seja, 5 versículos da palavra de Deus, onde Tiago vai falar sobre a verdadeira sabedoria e a falsa sabedoria. E para isso nosso tema de hoje é: qual sabedoria você tem, terrena ou celestial? Aqui é uma pergunta feita, baseada naquilo que a gente vai estudar hoje na palavra de Deus. Sabedoria, qual é a que você tem, né? Pensa aí um pouquinho, qual sabedoria que você tem? Você já parou para pensar nisso? Se a sabedoria que você tem, ela é uma sabedoria terrena, ou seja, você conquista ela, aprende ela por aqui, ou se é uma sabedoria que vem do alto, como a palavra de Deus vai nos mostrar. Bom, o nosso texto base está aí em Tiago, capítulo 3, no verso 15, né? Uma citação muito forte de Tiago, muito direta e inequivocamente muito séria do ponto de vista daquilo que ele tenta trazer ao nosso coração. Tiago diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Bom, Tiago aqui no versículo de número 15, ele está apertando um pouco mais o cerco daqueles irmãos. Lembra-se, Tiago no capítulo 3, como nós aprendemos semana passada, ele está escrevendo especificamente, né, de uma forma mais específica, tratando aquelas pessoas que estavam dispostas a ensinar, né, no capítulo 3, versículo 8 diz isso, mas que não estavam prontas, né, para essa intenção do ensino. Então Tiago vai falar sobre a questão da língua, né, que a língua pode destruir, mas ela pode construir, pode ser bênção, mas pode ser maldição. E Tiago fala sobre as fontes, né? Tiago diz que de uma fonte, da mesma fonte, não dá para sair água doce e água amarga ao mesmo tempo, né? Ele usa uma referência muito conhecida, né, pelos irmãos lá do primeiro século, por aquela cultura que era poços, né? Você tinha água vinda geralmente de poços. E Tiago ele chega no versículo, inclusive, se você tiver curiosidade de olhar no versículo 12, ele usa também a referência, né, de árvores. Ele vai dizer: olha, por acaso, irmãos, podem a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Não. Então ele fala, não pode da mesma fonte, ou seja, de uma mesma boca, de uma mesma pessoa, né, de um mesmo ser, não pode estar vindo coisas boas e coisas ruins, né? O comportamento médio é esperado, né? O comportamento alinhado entre a prática e a fala. Existe uma expectativa da parte de Deus que nós possamos responder à vida assim. Bom, agora no capítulo de número 13, a partir do 18, Tiago ele começa a falar sobre essa sabedoria, né? Sabedoria que me faz falar da forma correta, sabedoria que me faz agir da forma correta, mas também uma sabedoria humana que pode colocar tudo a perder. Então veja, na nossa introdução, a sabedoria e inteligência são características humanas diferentes. Uma aprende-se com homens e a outra com Deus, certo?
próprio Tiago vai defender essa ideia, né? Nós já estudamos isso, inclusive, Tiago, lá no capítulo, né, de número 1, ele vai falar que se alguém não tem sabedoria, a partir do versículo 5 do capítulo 1, se alguém não tem sabedoria, Tiago diz, peça a Deus que ele dá integralmente, generosamente àqueles que pedem, né? Ele só diz que essa pessoa tem que pedir com fé. Se pedir com dúvida, não vai receber essa bênção da sabedoria. Então, a sabedoria e inteligência são características humanas, certo? São características humanas, porém elas são diferentes. Bom, ser inteligente, irmãos, não é pecado, tá bom? Não há nem pecado em ser inteligente. Preciso falar isso aqui porque vai dar uma certa impressão nesse estudo de que a inteligência humana não serve para nada, de que a inteligência humana ela é só problema e tal, e não se trata disso, tá bom? A inteligência humana, ela não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado você ser inteligente, você buscar a inteligência, muito pelo contrário. Ela é uma qualidade conquistada por meio da dedicação e do estudo, né? A sabedoria, ela não se aprende em livros e na escola. A pessoa que quer a sabedoria cristã, tá? Aquela que nós estamos estudando, ela não é possível você comprar ali na banca de revista um livro que vai te ensinar sabedoria. Pastor Júnior, ler a Bíblia me faz sábio? Sim e não, né? O simples fato de ler a Bíblia não te faz um sábio, né? O que te vai fazer um sábio, o que o Tiago diz, é quando você pede a Deus a sabedoria. Ler a Bíblia, irmãos, lembre-se, todo mundo lê, o cientista lê, né? Para ver se tem algum fundamento histórico, né? Os médicos leem na faculdade deles, todo mundo lê, né? A Bíblia como um livro, como um texto, todo mundo lê. Agora há uma diferença, né? Entre extrair essas verdades como palavra de Deus, como boca de Deus ao ser humano, e simplesmente ler como mais um texto, né, como mais um livro aí de cabeceira, como a gente chama, a palavra de Deus. Então, ser inteligente não é pecado, né, é uma qualidade conquistada, né, por meio de dedicação, por meio de esforço, por meio do estudo, e a sabedoria não se aprende no livro. Agora, a pura sabedoria, tá? A pura sabedoria só Deus pode dar. E ela é sempre benéfica a quem recebe e a quem está em sua volta. Preste atenção nisso. A pura sabedoria, a sabedoria que Tiago vai nos ensinar hoje, a que vem do alto. Tiago diz, a sabedoria que vem do alto. Tiago está falando de onde? Irmãos, essa sabedoria que vem da eternidade, que dinheiro não compra, faculdade não compra, boa amizade não compra, simplesmente lendo a Bíblia, ler por ler, não vai te trazer sabedoria, é uma sabedoria que vem do alto, Tiago diz, essa a gente tem que pedir a Deus que Ele pode dar. Agora, essa pura sabedoria que Deus dá, interessante que ela é sempre benéfica, irmãos, em duas perspectivas. A pessoa, quando ela é sábia, ela vai ter benefício pela sabedoria que ela tem, que Deus deu, mas quem convive com essa pessoa também desfrutará dos benefícios dessa pessoa sábia. Você já conviveu com alguém sábio? Assim, escreve aí nos comentários para a gente, se você já teve a oportunidade assim, de viver uma experiência com alguém sábio. É fantástico. Você, quando está perto de alguém cheio de sabedoria, você também aprende, você também cresce. Há um benefício também que externaliza para as pessoas que estão então em sua volta. Vamos então à palavra de Deus? Tiago, capítulo de número 3, versículo a partir do 13. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Algumas traduções trarão a palavra inteligente. Quem entre vocês é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento suas obras em mansidão de sabedoria. É uma pergunta que Tiago faz, né? Ele faz uma pergunta. Quem entre vocês, quem entre vós, lembre-se para quem ele está escrevendo, né? Lembre-se que os judeus tinham muito essa coisa, né, dos sábios, né? O judeu gosta dessa coisa da sabedoria, né? Alguém diz, né, que os maiores sábios, né, os grandes pensadores, né, geralmente são judeus. Então o Tiago está dizendo para eles, quem entre vocês é sábio? Lembre-se que antes ele estava falando sobre a língua, sobre a boca, sobre o poder de comunicação, sobre a bênção e a maldição que a língua pode trazer. E o verso 13 ele começa fazendo essa pergunta: quem dentre vocês é sábio e entendido? Ou seja, quem entre vocês tem sabedoria e tem inteligência? Tem as duas coisas no mesmo ambiente. Aí ele diz assim: se você a tem, mostre, revele essa sabedoria pela sua forma de viver, ou seja, pelo seu bom procedimento, a sua forma de agir, as suas obras em mansidão de sabedoria, ou seja, a sua sabedoria, a sua inteligência, ela vai ser revelada porque você vai ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa de fácil trato, porque espera-se isso de uma pessoa que tem esse acúmulo, né, da sabedoria e que tem esse acúmulo da inteligência. Versículo 14. Mas
Se tendes amarga inveja, vai anotando aí, hein? Sentimentos facciosos no vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, se você é uma pessoa que é sábia, você é uma pessoa que é inteligente, revele externamente a sabedoria que tem dentro de você. Porém, se você tem no seu coração ainda amarga inveja, sentimento faccioso no seu coração, não fique por aí se gloriando de ser sábio, de ser inteligente, nem minta contra a verdade. Ou seja, todo mundo está vendo que você não é sábio e não adianta você ficar tentando dar uma de sábio se você não é. Isso não é natural, isso não está dentro de você. Você está interpretando um personagem. Então, o Tiago está dizendo, não minta contra a verdade, ou seja, não resista a essa verdade. Você não está dentro desse padrão, você está fora do padrão de Deus para a sabedoria, e Tiago diz, então, você não pode mentir contra essa verdade. E ele agora vai crescer no verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Irmãos, a expressão vem do alto aqui, lá no grego, tá ligado à eternidade, que vem de lugares que nós não temos como tocar, nós não temos como acessar, nós não temos como ter acesso do ponto de vista geográfico, não tem como dar um pulo aqui e pegar neste lugar. Tiago está dizendo, essa sabedoria que vem do céu, essa sabedoria que Deus dá, que Deus acrescenta, que Deus permite ao ser humano, às vezes como um dom, como uma habilidade sobrenatural, Tiago diz assim, esta que você está revelando ter com o coração cheio de problema, né, com amargura, isso não é sabedoria do alto, mas essa sabedoria é sabedoria terrena, ela é animal e ela é diabólica. Versículo de número 16. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Ou seja, se a pessoa está dizendo que ela é sábia, e ela simplesmente está se travestindo de sabedoria, ela está apenas com uma camada de sabedoria, fingindo ser sábia, quando na verdade seu interior está podre, seu interior está dotada dela mesma, se ela está usando a sua inteligência para fingir uma sabedoria externa, Tiago está dizendo, olha, está tudo errado, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas, em contraste a essa sabedoria que não vem do alto, Tiago agora vai dizer, mas a sabedoria que vem do alto. É a mesma expressão que ele usou lá no verso de número 15. Olha, mesma expressão, que vem do alto, 17, que vem do alto. Essa que vem do alto, como que ela é? Como é que ela é definida? Quais são suas características? Primeiramente, ela é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, a sabedoria que Deus dá se difere da inteligência, porque a sabedoria dada por Deus, ela não vive de hipocrisia, ela não vive de mentira, ela não vive de falácia, ela não tem uma face de mentira, ela não tem um personagem, ela é revelada na sua essência, na sua verdade, porque essa é a sabedoria que vem do alto que Deus deu. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Ou seja, o resultado daqueles que são cheios de sabedoria, eles vão semeando paz. E eles vão colher o quê, irmãos? Paz, vão colher o quê? Qualidade de vida, vão colher tranquilidade. Esses são os 5 versículos que nós vamos aprender hoje, então. A pergunta, novamente, é: qual é, então, sua sabedoria? Celestial ou é a sabedoria terrena? Tá bom? No final, espero que você cresça e que você descubra qual é aí a sabedoria que tem conduzido a sua vida e também a sua história. Muito bem. Quais são os aprendizados, irmãos, que nós temos, então, a partir dessa passagem bíblica? Primeiro, que essas sabedorias que Tiago fala, elas têm diferentes origens, ou seja, a essência delas são de lugares distintos. No verso 15, Tiago diz que existe uma sabedoria que ela é terrena, que ela é daqui mesmo, sabe? Que sabedoria é essa? É a inteligência, é o conhecimento adquirido pelo ser humano. Tá? Essa sabedoria, essa palavra que Tiago usa aí, sabedoria, né, nos versos 15, em especial, está se tratando de inteligência, de perspicácia, expertise humana, capacidade humana, faculdade mental humana. Tiago está falando dessa capacidade que o ser humano tem de ser inteligente.
E convenhamos, irmãos, a pessoa que se dedica a um bom estudo, a pessoa que se dedica, né, à leitura, a pessoa que se dedica a um ofício, a uma profissão, ela é inteligente, indiscutivelmente, não há nenhum problema nisso, nenhuma crítica sobre isso. Agora, a sabedoria terrena, a sabedoria da terra, ela é, primeiro, é um mero conhecimento humano, tá? A pessoa não precisa de Deus para ser inteligente, tá bom? Guarda isso aqui no seu coração. A pessoa não precisa de Deus para ser inteligente. Se não for Deus, a pessoa não é inteligente. Não, a pessoa pode ler livros aí e ficar inteligente. Não tem... a gente, como cristão, nós temos que desconstruir essas ideias, né? De que a pessoa se... Não, irmão, sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, tá? Então, sabedoria, sim, só Deus pode dar. Agora, inteligência, meu irmão, você pode falar 10 idiomas. Se você estudar, você pode se tornar, sabe, o cientista mais conhecido do mundo, desde que você estude, né? Não vem gratuito isso. Então, Tiago, ele diz que, primeiro, existem duas origens da sabedoria. Existe uma sabedoria humana, terrena, tá? Aí no verso 15 ele fala sabedoria que não é a que vem do alto. Por quê, irmãos? Ela é mero conhecimento humano, pode ser adquirida em livros e na ciência humana, tá? E ela tem objetivo próprio, ou seja, ela é, digamos assim, ela olha para si própria, né? A inteligência humana, ela necessariamente não tem objetivo das outras pessoas, ela objetiva aquela pessoa que está buscando conhecimento, né? Ela quer ser uma pessoa expert naquele assunto, naquele tema, e olha, amados, quanta gente inteligente tem por aí, tá? Meu Deus do céu, tem gente que dá prazer, né, você ouvir, pessoa dando uma aula, né? Não estou falando aqui só da igreja, não, né? Uma aula na faculdade, na escola, né? Você vê a pessoa falando sobre um assunto, você lê um texto, tem gente que é uma bênção, sabe? Maravilhoso o conteúdo da pessoa, porque a pessoa se capacitou, não é verdade? Ela estudou noites acordada, né? Madrugada sem dormir, estudando, livros e mais livros, cursos e técnicas, enfim. Essa é a sabedoria terrena, a sabedoria da terra, a sabedoria que está acessível a todos nós. Nós aqui estamos usando sabedoria, lembrando que está falando da inteligência humana, né? Do saber humano. Em contraste a essa origem, existe uma outra origem, que é a sabedoria que vem do alto. Lá no versículo 17, Tiago falou isso. A sabedoria que vem do alto, ela é meio que contrária à sabedoria terrena, porque ela tem outras características, nós já vamos ver isso. A sabedoria que vem do alto, primeiro, irmãos, ela vem de Deus e só de Deus, só dele. Ninguém pode dar essa sabedoria que Deus dá, ninguém. A pessoa pode estudar, a pessoa pode se capacitar, ela pode ter os melhores professores, acesso aos melhores livros, as melhores dinâmicas, as melhores didáticas do mundo. Só Deus pode dar às pessoas a sabedoria dele. Ninguém mais pode dar. Eu não posso comprar, sabe? Eu não posso tomar emprestado. É só Deus que pode dar essa sabedoria, tá? E aqui a sabedoria que Tiago usa no verso 17 não é inteligência, tá? Essa é uma sabedoria divina, é uma sabedoria distinta da inteligência humana, porque a pessoa não aprende numa faculdade, a pessoa não aprende lendo um livro, sabe? A pessoa, ela recebe. Por quê? Porque Tiago disse aí no verso 17, vem do alto. Ela vem, é como um presente, é como uma entrega. E detalhe, está disponível a todos. Se buscar, se orar, como Tiago disse no capítulo 1, versículo 5, todos nós temos acesso a uma sabedoria sobrenatural. Agora, como a gente difere, então, essas duas sabedorias, terrena e a sabedoria humana? Bom, é até muito simples. A sabedoria humana, ela passa pela inteligência, ela passa por aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tive que ir lá e dominar de algum modo, estudando as coisas, eu vou ficar uma pessoa inteligente. Agora, a sabedoria que Deus dá, essa que vem do alto, irmãos, é uma capacitação sobrenatural. Ninguém consegue explicar, né? Alguém fala assim, meu Deus, aquela irmã, né? Não tem nem o primário, mas é de uma sabedoria. Você conversa com aquela mulher, você cresce 10 anos. Meu Deus, aquele irmão, né, quando abre a boca, é uma bênção inexplicável. O irmão não sabe ler, o irmão não sabe escrever, o irmão sabe mal falar, coitado. Fala, nós fomos, nós vamos, mas a gente percebe a sabedoria nele. Irmãos, é Deus que dá. Tá? Essa sabedoria é Deus que dá. E agora, detalhe importante, não confunda aqui, irmãos, sabedoria com humildade, tá? Que é essa humildade que a gente acha que é ser humilde, né? O sábio é sempre aquela pessoa pacata, quietinha, né? Que não fala, tem um tom de voz mansinho, irmãos, não confunda essas coisas, tá bom? Não tem nada a ver coisa com a outra, ele está falando de personalidade, né? Está falando da forma como a pessoa se expressa, né? Com o mundo em sua volta. Não se trata disso.
Geralmente, Deus ele dá, tem muita gente simples, humilde, que são cheios de sabedoria, mas existem pessoas riquíssimas, né? Pessoas que tomam café num talher, numa xícara de borda de ouro, e são pessoas cheias de sabedoria dada por Deus. Tá? A sabedoria é dada por Deus. Agora, o nível social que as pessoas vivem, isso aí é outro assunto, né? Nós já estudamos isso pouco atrás, quando o Tiago falou de acepção de pessoas, né? Não dá para fazer acepção dos ricos, porque eles não aceitam os pobres, mas o contrário também é pecado. Não dá para você poder descartar os pobres por causa dos ricos, né? Então não se pode pensar assim. Trata-se apenas de que a sabedoria que vem do alto, irmãos, ela é uma capacitação sobrenatural. Ninguém vai conseguir explicar, sabe? Ninguém vai conseguir mapear como foi que essa pessoa adquiriu tais conhecimentos. O segundo aprendizado, irmãos, dessa passagem bíblica, desse texto bíblico, é as características da sabedoria humana. Bom, primeiro, a sabedoria humana, ela é terrena. Tiago disse aí no versículo 15, essa sabedoria não é a sabedoria que vem do alto, mas ela primeiro, Tiago diz, ela é terrena. E aí eu quero ler com você, primeira carta de Paulo aos irmãos lá em Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, tá? Lá nos versos de número 20 e o 21. Diz assim, ó, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. Paulo disse que a razão humana, que a sabedoria humana, ela é terrena. Ela é terrena por quê? Porque a sabedoria humana, ela foi confundida por Deus, certo? Então, essa sabedoria, quais são as características da sabedoria humana? Primeiro, ela é terrena, né? Ela é daqui, é do nosso plano. Nós podemos construir essa sabedoria. Nós podemos construir esse conhecimento, irmãos. Nós estamos vendo agora aí, né, os cientistas estudando, né, desenvolvendo remédios, vacinas, né, contra essa maldição dessa Covid. Então, nós estamos vendo a inteligência humana sendo posta, irmãos, ao vivo diante dos nossos olhos, né? 2, 3 se juntam, o cientista aqui no laboratório pesquisa, com pouco sai nós estamos vendo essas coisas acontecendo em tempo real, né? Real time, está adiante de nós. Agora, essa característica da sabedoria humana, então, é que ela é terrena. Então, o Tiago está dizendo, essa sabedoria não é que vem do alto. Porque se você está se travestindo é inteligente, mas você está tentando ser sábio com sua inteligência, o Tiago está criticando, dizendo, ó, irmãos, está errado. Essa sabedoria que vocês estão revelando é a inteligência humana, ela é terrena, tá? Ela é terrena, a primeira coisa. Então, ela é do nosso plano. Segundo, Tiago diz, ela é animal. A expressão animal aqui, irmãos, é não espiritual, tá bom? Não é a sabedoria, a inteligência de um jumento, né? De um pássaro, não. Tiago está dizendo que essa sabedoria, ela é não espiritual, ela não se deixa governar por Deus, ela não permite ser governada por Deus. Aí lá em 1 João, 1 João capítulo de número 2, 1 João capítulo 2, lá no verso de número 16, 1 João 2,16, João disse assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, a sabedoria humana tem como característica também ela ser não espiritual, tá? Ela não tem, porque ela não se deixa governar por Deus. Ela não precisa, ela não acha que Deus é necessário, tá? A inteligência humana acha que Deus é totalmente desnecessário. Nós estamos dando resposta a tudo, né? E vou dizer mais. A ciência, depois dessa pandemia, a igreja vai sair mais forte do que entrou, mas a ciência também, porque a ciência vai tacar na cara da igreja. A ciência vai dizer, tá vendo? Nós demos resposta para a doença. A doença veio para matar, veio para destruir a humanidade, mas nós demos resposta, tá? Alguns, né? A gente fala ciência que alguns cientistas vão ter esse argumento de que eles deram resposta
e que a igreja não tinha resposta para essas coisas. Então, irmãos, olha só, a sabedoria humana tem por característica ser terrena, né? Porque ela vem da razão humana, ela é animal, ou seja, não é espiritual, ela não se permite ser domada, ser cuidada, ser direcionada, ser governada por Deus, como diz aí 1 João 2,16, e ela também é diabólica, porque também ela pode servir aos propósitos de Satanás. Como diz lá em 1 João capítulo 10, né, que o ladrão veio para matar, roubar e para destruir. Quem é esse ladrão? Irmãos, não precisa aqui, né? Tá óbvio que é o diabo, Satanás com seus anjos. Ou seja, ela também pode servir o propósito diabólico. Amados, no período, né, do famoso iluminismo, né, quando a cultura dominante da época, né, diz que o Deus ele agora deveria ser tirado, né, do centro da vida humana, colocado de lado, e o ser humano agora é o centro do mundo. O ser humano agora é o centro da humanidade, o centro das relações é o ser humano, e que o mundo ia ser melhor a partir do momento em que o ser humano fosse o centro. Aí já tomam por cima da cabeça 2 guerras mundiais, a fome não diminuiu, as pestes não diminuíram, a arrogância humana não diminuiu, não é verdade? Nada diminuiu, pelo contrário, a gente vê as coisas tomando a proporção cada vez maiores, cada vez mais desenfreadas, né? Porque, infelizmente, a sabedoria humana, a inteligência humana, ela pode também servir aos propósitos de Satanás. Então, basicamente, Tiago, ele aponta aí 3 características, amado, da sabedoria humana, tá? Da inteligência humana. Ele poderia fazer uma lista extensa, mas ele aborda aí apenas 3 dessas características. Agora, por outro lado, ele também fala das características da sabedoria celestial, é a sabedoria que vem do alto, né? Bom, primeiro, irmãos, a sabedoria que vem do alto, Tiago disse aí no versículo 13, olha lá o verso 13 aí embaixo. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre como é que a pessoa que é sábia e entendida, ou seja, a pessoa que acumula sabedoria com inteligência, como é que ela revela isso? Você vai revelar pelo seu bom procedimento, pelas suas obras, a forma como você vive, a forma como você se relaciona, tá? A forma como eu te vejo, vão revelar naturalmente essa sabedoria. Lá no verso 17 também ele vai dizer a sabedoria que vem do alto, como que ela é, as características dela. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Então, assim, primeiro aspecto importante da característica da sabedoria celestial, essa que vem do alto, é que ela é divina, irmãos. Ela é um dom dado por Deus, tá? Eu estou usando a palavra dom aqui, exatamente como Tiago. Se você puder voltar na sua Bíblia, né, aí em Tiago, no capítulo de número 1, olha lá Tiago capítulo 1, no versículo de número 5, essa expressão aqui, que eu estou usando, o próprio Tiago usa, né? Então Tiago ele vai entender a sabedoria que Deus pode dar como um dom. Então Tiago diz, se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe propera e se lhe há concedida, né? Tiago ele usa aqui a expressão que essa sabedoria divina só Deus dá, mas ele só dá a quem pede, ele só dá a quem busca, ele só dá a quem bate a porta para pedir. E não pode ser gente que tem coração duvidoso, tem que ser gente que sabe que Deus pode, né? Que gente que acha que, nossa, eu sou uma pessoa tão destrambelhada na vida que acho que eu nunca vou ser uma pessoa sábia. De fato, irmão, você não vai ser nunca. Se você morre pensando assim, você vai morrer pensando assim, né? Tiago diz que eu não posso ter dúvida. Deus, eu preciso ser sábio. Deus, eu preciso ser sábio. Deus, eu preciso de sabedoria. E Deus vai te capacitando nessa sabedoria, né? Deus vai te dando as estratégias, a forma de você conduzir sua vida de forma sábia. Então, a primeira característica que fica evidente na sabedoria celestial é que ela é divina, certo? Ela é dada por Deus. Eu não consigo comprar, eu não consigo ter acesso a ela com as ferramentas humanas. Segundo aspecto importante, ela é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 7, Tiago disse isso, ele falou, olha, não suponha que este homem alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Ou seja, Tiago diz, olha, quem quer essa sabedoria precisa buscar essa sabedoria, porque ele diz que ela vem do alto, irmãos. E essa expressão vem do alto é tão bonita, amados, que é uma expressão que dá uma sensação que é como o sol que nasce, sabe? Se você tiver certeza, vai nascer, pode ter uma nuvem, o que for, mas o sol nasce, ele não deixa de nascer. Eu posso até não vê-lo, mas o sol nasce, o sol não fica parado, ele vai nascer todo dia, ele vai aparecer, ele vai
revelar todo o seu esplendor. Então, a sabedoria celestial, ela é totalmente espiritual e a gente só se recebe por meio da oração. Você só recebe por meio da busca, por meio da insistente oração a Deus, buscando cotidianamente a Deus a sua sabedoria. Então, Tiago, a intenção do autor aqui, amados, é nos mostrar que existe uma sabedoria terrena, a inteligência humana, e existem as características da sabedoria celestial, ou a sabedoria que vem do alto. Uma é humana, né? É daqui da terra, não se deixa governar por Deus, pode servir aos propósitos de Satanás. A outra, ela é totalmente dada por Deus, ela é divina e ela é totalmente espiritual, né? Não vamos conseguir explicar essa sabedoria dada na vida de algumas pessoas. É só Deus, olhando o olho humano, e fala assim, como é que pode? É incrível o que Deus faz. E de fato, né, tem coisas que somente Deus pode fazer. Ainda outro aprendizado que a gente tem aqui desses 5 versículos bíblicos quais são as evidências que Tiago fala? Ele fala de evidências no texto. As evidências da falsa versus a verdadeira sabedoria. Porque existe uma falsa sabedoria. Tiago está criticando, inclusive, isso no texto. Existe uma sabedoria que não convém tê-la. Mas existe uma sabedoria que ela tem evidências reais, práticas, né, tácitas. Tiago também mostra isso. Bom, olha lá o versículo 14, o 16 e o 17. O 14 ele diz, mas se tendes amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Lá no verso 16, porque onde há ciúme, sentimento faccioso, há confusão e toda obra má. Verso 17, característica, as evidências da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de... Ou seja, a primeira aprendizado aqui, irmãos, a falsa sabedoria, ela vem carregada disso aí que Tiago escreveu no verso 14 e no verso de número 16. Inveja amargurada, hein? Olha que interessante. Não é inveja qualquer, não. Pensa na desgraça que é dentro do coração da pessoa, né? Inveja já não é uma coisa boa. Amargura, muito menos. Agora, imagina o que é uma inveja, irmãos, amargurada. Imagina o que é um amargo ciúme. Imagina que troço do inferno do coração de algumas pessoas. Então, Tiago diz que a falsa sabedoria, ela tem evidência. Ela se evidencia como? Ela se revela como? Com essa inveja amargurada ou esse ciúme amargo, sentimento faccioso, com mentira, tá? Olha aí o verso de número 14 e também o verso de número 16, certo? Agora a verdadeira sabedoria, como é que ela se revela? Com mansidão, com pureza, com pacificidade, com moderação, ela é tratável, ela é misericordiosa, ela é de bons frutos, ela é imparcial e ela não é hipócrita. Ou seja, existem 2 evidências que nós podemos verificar para atestar se uma sabedoria é falsa ou se ela é verdadeira, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que a palavra de Deus está dizendo. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela vai se revelar como, irmãos? Tiago diz, primeiramente, ela é pura, certo? Ela é uma sabedoria pura, ela não está misturada com mais nada, tá? Ele diz também que ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, ela é sem hipocrisia, ou seja, ela tem diversas características, diversas evidências que eu possa aferir. São características que você pode aferir. Nós podemos olhar para a vida de um cristão e buscar essas características. E por tais características nós vamos conseguir detectar se esse irmão, se essa irmã, se essa pessoa, ela é ou não é uma pessoa que tenha sabedoria verdadeira no seu coração. Do outro lado também, nós podemos aferir se a pessoa não tem sabedoria de Deus, mas tem apenas a inteligência humana. Como? Porque ela vai estar, como diz no versículo de número 14, tendes o seu coração ciúme, sentimento, amargo ciúme, né? Sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. E detalhe, também não minta, né? Não tente se passar por aquilo que você não é. Tiago diz, e no verso 16, porque aonde há, irmãos, o que? Ciúme, né? Esse amargo ciúme, onde há sentimento faccioso, como ele falou no verso 14, aí nós vamos ver o que, gente? Confusão e toda obra má. Aonde você vê gente produtora de confusão, conhecem pessoas produtoras de confusão, gente que adora uma confusão, gente que adora uma briga,
crente, que se diz crente, que diz assim, aquela velha frase rural, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, pastor, mas eu dou uma boiada para não sair. Na verdade, ele não tem nem carne para comer em casa, né? Mas ele usa essa frase linda, né? De que dá um boi, não dá nada, porque não tem nem carne em casa, como se isso fosse bonito, né? Como se isso fosse romântico, um exemplo de cristão quando você fala isso. Irmãos, nós temos que ter vergonha quando a gente usa esse tipo de expressão, né? Vergonha. Você deve ser uma pessoa sábia, né? Onde eu estou, irmãos, não pode ter confusão, não pode ter obra má. Onde eu chego com a sabedoria de Deus tem que ter transformação, tem que ter mudança, porque todo mundo pode ver quando é uma verdadeira sabedoria e quando é uma sabedoria falsa. Agora, tem uma coisa importante também que Tiago ensina, irmãos, a diferença entre os resultados das duas sabedorias. Isso também está aí no texto. Existe uma diferença. Os resultados mostram isso, sabe? O resultado da verdadeira com a falsa sabedoria. Bom, o resultado da sabedoria de Deus com a sabedoria humana. Então vamos lá. A sabedoria do mundo, irmãos, é sabedoria humana. Geralmente ela produz confusão e coisas ruins. Geralmente ela produz confusão e coisas ruins. É muito comum, né, a inteligência humana, e não é raro a gente ver isso, não é difícil você ver isso. Aliás, a própria evolução da tecnologia, ela às vezes causa mais confusão, a verdade é, do que benefício, não é verdade? Porque, veja, a evolução sempre fica para trás, né? A gente vive em busca de algo que nunca chega, porque dizem que evolução era ter um celular, né? Aí depois foram colocar um rádio, colocaram uma câmera, colocando um monte de troço no celular. Agora já não basta aquilo, tem que dar um passo a mais. E, ou seja, nunca a gente alcança. Tem até uma canção, né, muito bonita, me fala a memória agora a autora, uma música dessa geração mais nova, que ela fala, né, para que tanta evolução, né, se a gente não chega em lugar nenhum, né, porque a gente só evolui com as tecnologias, com as ferramentas, mas nunca tá bom, né, nunca é demais, nunca cessa, nunca chega a lugar algum. Tem sempre um trem a mais para vender, né? Você vai na loja, irmão, comprar um carro, você vai lá comprar, né, sei lá, eu quero o carro de Fukuyama, né, a marca do carro é Fukuyama. Eu vim comprar um Fukuyama. Irmãos, aí chega lá o vendedor fala, tem um Fukuyama brand, tem o Fukuyama Nakata, tem o Fukuyama 0K, tem o Fukuyama 2.3, né, turbinado, que te leva para a glória. É incrível, ou seja, às vezes acaba criando mais confusão do que certas soluções, né? Irmãos, não estou aqui criticando a ciência, pelo amor de Deus, né? Até porque, né, irmão, gente que estudamos baseado na ciência. Estou apenas dizendo que a sabedoria do mundo, ela pode produzir confusão e caos, confusão em coisas ruins. Tiago alertou, irmão, no versículo 16, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago está dizendo para os irmãos lá do primeiro século, para a igreja que estava dispersa, gente, cuidado com essa sabedoria humana. Irmãos, temos que lembrar que os judeus são bons para vender, né? Se você ainda não é, os judeus são prósperos, né, irmão? Tudo que eles fazem, eles têm uma capacidade de prosperar, de vender, de negociar muito grande. E Tiago sabia por que ele estava falando isso, né, irmãos? O Espírito Santo estava revelando ao coração dele. Ele sabia porque estava observando isso em relação à igreja, aos irmãos, né? Porque estava vendo naturalmente gente que se achava cheia de sabedoria, gente que se achava pronto para instruir, pronto para ensinar, pronto, né, para ser professor, para ser aqueles que vão liderar o povo. Porém, entretanto e todavia, tais pessoas, no fundo, não passavam de inteligência humana, e a mera inteligência humana não é capaz de conduzir o homem a Deus. A inteligência humana, ela vai sempre negar a Deus, ela vai sempre colocar Deus de lado, ela não precisa de Deus, ela não enxerga Deus, ela não é capaz. O óculos da inteligência humana, ela colocou aqui, pronto, Deus não existe, irmãos. Para que Deus, né? Não há necessidade. Pensam, né, os tolos, como diz o salmista, né? Pensam, né, os loucos, pensam os nécios, né? Não sabendo eles que se não for a graça e misericórdia de Deus, nem inteligência o ser humano ele é capaz de ter. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 18, na nova linguagem de hoje, tá, essa tradução, Salomão ele disse assim, olha, quanto mais uma pessoa é sábia, né, ou seja, inteligente, tá, essa sabedoria aqui não é sabedoria de Deus, né, quanto mais uma pessoa é inteligente, mais aborrecimento ela tem, e quanto mais sabe, mais ela sofre. Ou seja, Salomão está dizendo assim, irmãos, que quanto mais, né,
A sabedoria você tem, a sabedoria humana, mais aborrecimento você tem. Porque, primeiro, você tem risco de se tornar uma pessoa com sentimento faccioso, risco de transformar uma pessoa que acha que sabe de tudo, que tem resposta para tudo, que todo mundo tem que estar debaixo do que você fala, debaixo da sua opinião, né? Tem esses riscos. E aí você também vai sofrer porque você não vai aceitar muitas vezes a opinião de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, talvez não vai comportar dentro de você. Então, o resultado produzido pela sabedoria do mundo, irmãos, ela pode ser, tá, de confusão de coisas ruins. E quando irmãos, isso aqui é dentro da igreja, tá? Não é pro ímpio não. Essa palavra aqui, esse texto está sendo escrito para a igreja. É para o povo convertido. Isso está acontecendo dentro da igreja, tá bom? E na igreja a gente observa isso. Gente que acha que está cheio de Deus, mas o comportamento diz exatamente o contrário, tá? Ainda, aí no ponto 5, quais são essas diferenças, né, do resultado? Se por um lado, irmãos, a sabedoria do mundo ela pode produzir coisas ruins, aí nós temos a sabedoria que vem do alto, ela produz bênção. Versículo 13, né? Olha o que o Tiago começou dizendo. Quem de vocês é sábio e entendido? Ou seja, quem de vocês tem sabedoria humana e sabedoria divina? Quem de vocês é cheio de Deus e cheio de inteligência? Mostre, ou seja, revele-se. Como que eu vou me revelar? Através das minhas obras, através da minha mansidão em sabedoria, pela minha forma de lidar com as pessoas, de respeitar, de amar, de cuidar, né? De ser uma pessoa simples, de ter um coração humilde, um coração compassivo, sem abandonar a minha sabedoria, a minha ciência, né? Sem abandonar os meus métodos. Porém, essa sabedoria que vem de Deus, irmãos, ela te produz o quê? Vida reta. Né? Como o Tiago está dizendo aí, você precisa revelar o seu bom procedimento, ou seja, uma vida reta. Também obras dignas de Deus, as suas obras em mansidão de sabedoria e também fruto da justiça, como ele falou no verso de número 18. Ou seja, as diferenças entre o resultado da sabedoria humana para a sabedoria divina são gigantescas. A sabedoria divina, irmãos, ela vai sempre trazer benefício ao ser humano, a quem está em sua volta, vai ser sempre benefício de todos, vai sempre produzir coisas boas. Agora, a inteligência humana, nem sempre ela pode produzir coisas boas. Aí eu te pergunto uma coisa, recentemente, né, a Polícia Federal prendeu em Cachoeiro de Itapemirim, um hacker, né? Hacker, esses meninos aí que mexem no computador e roubam o dinheiro da conta dos outros e tal, e parece que era o maior hacker do Brasil, né? E eu fico pensando, meu Deus, com a inteligência que esse homem tem, com essa inteligência que esse rapaz tem, imagine se ele usasse isso para coisa boa. Gente, para pensar. O que essa pessoa não podia fazer? Imagina se ele usa a inteligência humana e ele busca a sabedoria de Deus. Meu Deus do céu, sabe assim... O cara podia mudar a história, sabe, de uma nação, de um estado, né? Podia mudar a história do mundo se quisesse, mas não, né? Fica só com a inteligência humana e esquece a sabedoria de Deus. Gente, qual é a conclusão então que a gente chega a partir do que nós estudamos hoje? Primeiro, o estilo de vida revela qual sabedoria eu tenho. O estilo de vida revela qual sabedoria eu tenho. Tiago ele disse aí no verso 13, mostre em mansidão de sabedoria as suas obras. Se você é sábio, ou seja, se você é uma pessoa cheia de Deus e você é inteligente, todo mundo vai ver isso explícito na sua vida. Não precisa você falar para eu, irmão, sábio sou eu, né, que eu quase não falo, eu não ofendo ninguém, eu sou uma pessoa pacífica. Não precisa você falar isso. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. E na nossa igreja, irmãos, tem umas pessoas assim que eu sou... Tem uns irmãos que eu sou fã, sabe, assim, sou apaixonado, porque eu vejo muita sabedoria de Deus, sabe, na vida dessas pessoas, muita mesmo, sabe, irmãos? Pessoas que não abrem a boca e falam mal de ninguém, pessoa que tem sempre uma palavra de sabedoria, pessoa que tem sempre um espírito de mansidão, um espírito de equilíbrio, né? Tem muita gente assim, eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas, né, que tem tais características. Agora, o estilo de vida, irmãos, é o que vai revelar qual tipo de sabedoria você tem. Por outro lado, a gente tem também, né, pastor Vinícius, diz aí, irmãos, alguns, não cito os nomes não, né, alguns irmãos no nosso meio que, infelizmente, né, eles têm toda uma capa, né, eles mentem contra a verdade, como o Tiago falou aí no versículo de número 14, eles mentem contra a verdade, porque eles não têm sabedoria alguma, se apresentam como, né, cheio de sabedoria de Deus, mas o comportamento revela o contrário. Segunda conclusão que nós temos, irmãos, uma pessoa sábia, ela aceita a verdade.
Olha aí, Tiago disse no versículo 14, nem minta contra a verdade. Tiago disse, olha, se você está se passando por sábio, sendo meramente inteligente, Tiago disse, essa pessoa que tem sabedoria do alto, ela jamais tem resistência à verdade. Nunca, nunca, irmãos, nunca. Se a pessoa acertou, ela diz que acertou. Se ela errou, ela diz, irmão, perdoa que eu errei. Eu errei, uai. Ela jamais vai ter resistência contra a verdade. Não, eu disse, não disse isso não. Não foi exatamente isso que eu disse, você interpretou errado. Não, irmãos, não foi eu, sabe? Tiago, irmãos, a palavra de Deus está abominando esse tipo de coisa. É melhor a pessoa dizer, não, eu não sou sábio, eu sou só inteligente, eu não tenho sabedoria nenhuma e nem quero ter. Amém, é direito nosso falar com Deus, eu não quero ter sabedoria sua, Deus, eu quero ter só inteligência e tá bom, é direito de ser humano. Porém, nós vamos ter que arcar também com o resultado final, né, amados? Porque para nós entrar na eternidade, se não tiver sabedoria de Deus, irmão, com a inteligência humana, não é suficiente chegar lá não, tá bom? Lembre-se disso. E terceira conclusão que nós chegamos, amados, é o sábio, ele colhe justiça pela paz que ele semeou. Tiago disse isso lá no versículo de número 18. O fruto da justiça, irmão, se semeia na paz. A pessoa sábia, geralmente, é uma pessoa que tem uma vida de paz. É muito difícil você ver uma pessoa sábia com uma vida cheia de guerra. Guerra mesmo, sabe? Não, ela tem paz. Ela tem paz por quê? Porque ela colhe a justiça. Por quê? Porque ela semeou paz. Sabe? Ela semeou mansidão, ela semeou amizade, ela semeou alegria, ela semeou sinceridade, integridade. Ela não vai colher outra coisa, não. Ela vai colher aquilo que ela está semeando. E muitas vezes nós estamos querendo colher paz, porém, nós estamos semeando guerra. Nós estamos semeando contenda, semeando briga, semeando discórdia, confusão. Você, meu irmão, quem semeia vento, vai colher o quê, irmãos? Tempestade, né? Então espere colher exatamente aquilo que você semeou ou um pouco pior. Portanto, amados, essa é a conclusão dessa lição de hoje, né? Inclusive o título em cima está errado de novo, né? Mudou ali, não mudou aqui o abençoado título, ó. Cuidado da língua, não é isso não, tá, irmão? O título correto é a sabedoria terrena ou então a sabedoria celestial. A conclusão que nós então chegamos, amados, é que, olha, busque de Deus sabedoria do alto. Não tenha vergonha de pedir a Deus, não, gente. Não sabe? Tem crente que tem vergonha porque ele faz tanta coisa errada. Não tenha vergonha. Senhor, eu preciso de sabedoria do alto. Eu preciso daquela sabedoria que Tiago disse. Está na tua palavra. O Senhor mesmo disse na tua palavra que quem pede com fé recebe. Eu preciso. Meu irmão, se você não pedir, você não vai receber, não. Tá bom? Tem que pedir. Outra coisa, aprenda a praticar também esse dom que Deus vai te dar. Como? Aceitando a verdade, porque o sábio, a pessoa que tem Deus, ela aceita a verdade, mas ela não luta contra a verdade, não. É verdade? Amém, glória a Deus. Se eu estou errado, estou certo, e o justo é justo, e vida que segue, sabe? E mais, você também pode ter uma vida de paz, desde que você semeie com sabedoria a paz. Você vai ter justiça como saldo, como crédito na sua conta. Amém? Então que Deus possa te abençoar, que você tenha aí aprendido, tá? E lembrando sempre, né, irmãos? Nosso grande objetivo nessas lições, nessas aulas, é o nosso crescimento. Nós estamos falando de maturidade, né? Maturidade cristã. E você só cresce na medida que você encarar a palavra de Deus com sinceridade e escolher praticar essa integridade aí no seu coração, tá certo? Bom, domingo que vem agora, dia 2 de maio, nós temos mais um encontro, né, na nossa série de maturidade cristã, e domingo que vem nós vamos falar de onde vêm as nossas guerras e contendas, tá? Nós vamos estudar Tiago do capítulo 4, do verso 1 até o verso 10. É um texto muito aprendizado, muito bom, tá? Um texto de fácil assimilação, porque Tiago ele vai continuar nos ensinando sobre maturidade de vida cristã, falando sobre a origem de nossas guerras e contendas, né? Quantas guerras, irmãos, quantas contendas nós enfrentamos e elas têm uma origem. E nós vamos aprender aonde está a origem, né? Como é que essas coisas nascem, como é que elas começam, para ver se com isso a gente aprende a segurar, a reservar tais comportamentos. Bom, hoje, daqui a pouco, 19h30, lá na nossa igreja sede em Itapuã, nós temos nosso culto de adoração, culto da família, culto de louvor e de bem dizer ao nome do Senhor, tá bom? Hoje, 19h30, não perca a oportunidade de estar conosco, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor ali durante esse tempo. Eu quero sempre lembrar os amados irmãos que
cabe a cada um de nós, amados, a responsabilidade, né, para poder frearmos a contaminação do Covid, não é verdade? Então a igreja não pode entrar lá na igreja sem máscara, tem álcool, né, na porta, os irmãos têm feito essa fiscalização, está sendo mantido o distanciamento social necessário, exigido por lei nas cadeiras dentro da igreja, tá bom? Então é só você chegar, vai direto para sua cadeira, toma o seu assento, tá? Terminando, sai imediatamente, não fique conversando na porta da igreja, que não tem problema algum. O último lugar do mundo que eu tenho medo de me contaminar é dentro da igreja. Eu tenho medo de contaminar em supermercado, né? É no açougue, é na farmácia, onde eu fico toda hora passando perto de gente, pegando perto de gente. A igreja que nós frequentamos, irmãos, não é boate, não é bar, não é boteco. As pessoas não ficam em pé andando, feito uma louca de um lado para o outro. Elas chegam e sentam-se reservadamente, mantendo o distanciamento, mantendo a máscara no rosto, né? Naturalmente, o índice, né? O risco de contaminação, ele é bem menor. Aliás, não há nenhum estudo científico que comprove, né, que a igreja é o lugar mais perigoso para contaminação, né? Não existe esse estudo mostrando isso, ao contrário de outros setores da sociedade que, infelizmente, têm riscos altíssimos, né, de contaminação. Então, se você puder, te cair ao coração, se você sentir bem, sentir paz, vamos cultuar a Deus junto em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra do coração dele para os nossos corações na manhã, na noite desse domingo, em nome de Jesus. Gente, eu vou louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por estarmos juntos. Muito obrigado, tá bom? Por estar com a gente durante esse tempo. Eu quero agradecer a Deus para os irmãos que comentam. Hoje eu não vou ler todo mundo aí não, tá? Mas os irmãos sempre comentam, né? Deus abençoe cada um. Mas eu quero também te estimular a você convidar outros irmãos, né? Nós temos tido uma audiência boa, graças a Deus aí para a nossa EBD, né? A gente tem até surpreendido a quantidade de irmãos que têm assistido, a resposta que os irmãos têm dado, né? Os irmãos têm mandado mensagem, tem sido uma bênção, glória a Deus, mas nós ainda sentimos falta de muitos irmãos, né? E a gente precisa, eu e pastor Vinícius, a liderança sozinho não dá conta. Então, lembre-se daqueles irmãos, sabe, que você tinha contato na igreja e que está há tempo, não comenta nada em nenhum grupo da igreja, está muito quieto, liga para essa pessoa, né? Manda uma mensagem, fala, vamos estudar, vamos caminhar, vamos romper, porque tudo isso vai passar, irmãos. Já já nós vamos estar livres de tudo isso em nome de Jesus e cremos que já já vamos ter uma resposta da parte de Deus. Eu queria deixar aqui somente uma pergunta, né? Se alguém puder fazer chegar lá ao governo do estado, ao secretário de saúde Nésio, se os professores da EBD vai ter prioridade na vacinação, tá bom, secretário? Se puder, tá bom? Eu sou professor da EBD aqui, tem que comprovar que estou dando aula, sabe? Não vou reclamar não, tá? Se quiser botar os professores de EBD como prioridade, ó, conte com a minha vacina, meus braços estão aqui. Se quiser me dar as duas, um de cada braço, fazer uma experiência, conte comigo, tá bom? Estou aqui para ajudar a ciência do nosso país. Estou brincando, né, irmãos? Glória a Deus. Se você já pode tomar vacina, irmão, tome. Em nome de Jesus, vai ser bênção. Daqui um dia a gente vai romper e vencer tudo isso, tá bom? Vamos orar então, agradecer a Deus. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui com a gente, tá? Deus abençoe cada um. Tem sido muito preciosa a participação de vocês. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa escola bíblica. Oh Deus, obrigado por esse aprendizado. Deus, Senhor, nós precisamos crescer tanto, Deus, e muitas vezes, Senhor, nós meio que brincamos, Pai, com a vida cristã, não levamos tão a sério, nós não levamos, ó Deus, da forma que o Senhor deseja que nós levemos, e por isso pagamos preço. Nesta manhã, Pai, nós aprendemos sobre a importância da verdadeira sabedoria que vem do alto, e essa sabedoria só o Senhor pode dar. Deus, ela não custa nada, ela não tem, Senhor, nada a ser pago, a não ser oração. Busca, pedir, abrir os lábios e dizer, Deus, eu preciso. E nessa manhã, Pai, eu peço ao Senhor, me ajuda, Senhor, ter sabedoria do alto. Não basta, Deus, sabedoria humana, inteligência humana, Senhor. Ela me serve até um ponto da vida, mas ela não me serve para salvação, não me serve para crescimento. Mas a que vem do Senhor transformará a minha realidade e me ajudará a caminhar na direção da salvação. Por isso, nessa manhã, nós oramos a Ti, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, através dessa ferramenta. Fala conosco, nos ajude, nos dê um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Até domingo que vem. Amo vocês. Muito obrigado por estarmos juntos. Fiquem em paz e até mais.